Olá, gente amada! Tudo bem, meus queridos? Como vocês estão? Então, a gente vai iniciar mais uma lição de um curso em milagres, aqui com a jornada do professor Kenneth Wapnick. Sejam muito bem-vindos de novo, de volta aqui no nosso canal Despertar do Ser. A nossa página no Instagram despertardoser.100. A nossa aula, a nossa prática de um curso em milagres. Quem não me conhece ainda, que está chegando agora, meu nome é Ana Morari. Eu sou estudante de um curso em milagres e estou aqui para facilitar um pouquinho a vida do estudante, a vida de todos nós, né? O treino de todos nós, trazendo então todos os dias, assim quanto possível, porque eu não estou mais conseguindo fazer todos os dias, mas assim que eu posso eu venho. E então se inscreva no canal no YouTube para que o YouTube te notifique quando chegar uma lição nova, certo? E hoje a gente vai para a lição 163, que diz: não há morte, o Filho de Deus é livre. Mas antes disso, a gente vai entrar para dentro da sala de aula. Todo aquele nosso preparo, né, que a gente faz antes de começar a lição, que é fechar os olhos, fazer aquela respiração mais profunda. Nos elevar até Jesus e até o Espírito Santo, entrar na sala de aula deles, né? Não trazer eles a nós, sim a gente ir até eles e entregar a nossa total disponibilidade, nossa capacidade de aprendizagem, nossa sinceridade em querer aprender com Jesus, a nossa sinceridade, a nossa alegria de estar cada dia mais contente, mais feliz por se dar conta que a gente está errado e Jesus certo. Nos entregar todo o ensinamento que o professor Ken deixou para a gente também, a interpretação dessas lições, os comentários, o estudo do livro-texto que ele traz aqui para dentro da lição. Eu sou eternamente grata a esse professor maravilhoso, o professor Ken. Muitas vezes eu me elevo, me conecto com ele também para agradecer todo o material que ele deixou pra gente. E a gente abafa a tagarelice e a gente desloca a nossa consciência só para essa sala de aula. A gente estabelece a meta da paz para que tudo que a gente aprenda aqui seja voltado totalmente para a cura, para o propósito do Espírito Santo pra gente. Que nada aqui seja usado para se destruir, para destruir o outro, para confirmar a separação, a crença na separação, no pecado, na culpa e no medo. E a gente entrega tudo que a gente vai aprender, que a gente vai ouvir aqui hoje para o Espírito Santo, para que ele use a nosso favor, a favor da nossa cura. Tá bem? Vamos lá então? Eu queria, antes de começar a aula, falar para vocês uma coisa que eu compreendi hoje. Que um curso em milagres, ele foi feito por um professor, Jesus, inspirado pelo Espírito Santo também, né? E todo sistema de ensino tem um sistema de ensino e aprendizagem, não é? Tem uma estrutura, uma estratégia de ensino e aprendizagem. E a gente até hoje,
nosso sistema de ensino-aprendizagem sempre foi aprender através do sofrimento, né? Não é aquilo que a gente precisa sofrer para aprender, né? Se ele não sofreu o suficiente, por isso que ele não aprendeu a lição. E sempre que a gente quer ensinar algo para alguém, principalmente para as crianças, a gente ainda está muito alinhado com o sistema de pensamento do ego, achando que a aprendizagem se dá pela punição. Então a gente pune, a gente deixa de castigo. Hoje em dia a gente, né, bate menos ou não bate, né? Ainda muitos acham que bater, sim, é um sistema de aprendizagem que funciona, né? Não é a minha intenção julgar nenhum desses métodos que cada um sente que deve usar com os seus filhos, tá? Não é esse o ponto aqui, é outra coisa. É que ainda a gente acha que a gente aprende sofrendo, que a gente aprende com punição e que a gente conquista qualquer coisa aqui com muito suor, muita lágrima, suor de sangue. Se a gente não conquistou é porque a gente não sofreu o suficiente, não se dedicou o suficiente no sentido de pagar os pecados. A gente pensa muito nisso, então até na criação dos filhos é assim. Então nosso sistema continua sendo punitivo, né? Vai pro cantinho do pensamento, tira computador, tira celular, tira final de semana com os amigos. Não é assim que a gente faz. A gente ainda acredita, então, no sistema de aprendizagem do ego, de sofrimento. Sofrimento e crença no pecado, na culpa e no medo. Então, é isso, né? E muita gente, eu obedeci a meu pai não por respeito, mas por medo, mas funcionou, né? O pessoal pensa assim. E, na verdade, o sistema de pensamento de Jesus, ele é de recompensa. O sistema de aprendizado de Jesus é de recompensa, para a gente aprender a partir dos testemunhos de amor do Espírito Santo. A partir de milagres. Só que a gente ainda não aceitou, a gente só precisa aceitar. Bom, já que eu estou escolhendo um novo professor, eu tenho que estar ciente que o método de ensino do professor, a estratégia de ensino desse professor vai ser diferente também. Então eu tenho que aceitar que eu posso aprender pelo amor. Sabe aquela história? A gente pode aprender pelo amor ou pela dor? É isso aí. A gente escolhe. Então, aceita quando as coisas acontecem de maneira fluida, de maneira fácil. Mas se acontece qualquer coisa pra gente de bom, de uma maneira muito fácil, inconscientemente a gente acha que aquilo não é valoroso, se sente culpado porque a gente teve aquilo muito fácil e outras pessoas passam muito sufoco, muito sofrimento para conseguir aquilo que a gente conseguiu. Eu sei por mim mesma, gente, quando, né, eu agora tô um tempo assim, ainda me reconstruindo, me permitindo ser curada antes de continuar a dar os meus atendimentos de terapia, porque isso pegou muito em mim. Eu acho que antes eu preciso ser um curador curado, entende? Mas antes, quando eu atendia bastante com terapia, eu me sentia muito culpada na hora de cobrar e de receber. Então, muitas vezes eu pensava, nossa, tem pessoas que trabalham às vezes o dia inteiro, sem parar, sem sentar, tipo, eu comparava assim com as diaristas, né?
que faziam faxina o dia todo, limpando uma casa grande, e ganhavam a mesma coisa que eu ganhava em 2 horas, vamos dizer assim, né? Então, me sentia extremamente culpada. E isso é uma das crenças que eu preciso curar também. Então, tem coisa pra gente curar aí, hein? Então, se a gente tá se submetendo a um novo professor, se submetendo a um novo sistema de pensamento, ele vai ter estratégias de ensino diferente. É óbvio. Só que não cai a ficha. E a gente continua acreditando, a gente quer o sistema de pensamento do Espírito Santo, quer se entregar para o professor Jesus, mas a gente ainda está acreditando na estratégia de ensino do ego, que não é de recompensa. E se surgir uma recompensa, essa recompensa é usada para destruir e não para curar. Porque se vem uma coisa fácil, a gente entra no sistema de culpa. Então é para destruir. Se chegar uma recompensa, o ego usa para destruir. E tudo isso a gente vai ver nessa lição hoje, tudo isso é pensamento de morte. Ansiedade, culpa, medo, vitimismo, todos esses pensamentos do sistema de pensamento do ego é morte. Então eu queria compartilhar isso com vocês, que foi uma ficha que caiu comigo hoje, que é isso, a gente tá escolhendo um professor novo, um sistema de pensamento novo, mas a gente não se dá conta que se a gente tá escolhendo um sistema de ensino-aprendizagem nova, totalmente o oposto do sistema de pensamento do ego, do sistema de ensino-aprendizagem do ego, obviamente que vai sair da punição para recompensa. Tinha caído essa ficha para vocês já? Então, tá bom, meus queridos? Vamos lá então para nossa lição. E o professor Kenneth já inicia comparando, falando aqui de outras partes similares, tanto no texto quanto na próxima lição 167 também. Não há morte, o Filho de Deus é livre. Então, o professor Kenneth diz que essa lição, né, ela é similar a uma parte no final do manual para professores que ensina o que é a morte, né? O que é a morte? Ensina lá no manual. E também é coerente com a lição 167, que diz que a morte simboliza a totalidade do sistema de pensamento do ego. Como diz lá no manual para professores, né? A morte é o tema central do qual derivam todas as ilusões. Todas. Não importa a forma. Então, do ponto de vista do ego, a morte provê a prova certa de que ele está certo. O Filho de Deus pode morrer. Ela diz que eu me separei de Deus, o que me tornou um pecador. Esmagado pela culpa por ter destruído Deus, acredito que Deus está justificado em me punir pelo meu pecado, levantando-se da sua tumba para executar sua vingança. E olha, gente, o professor Kenneth repete do início ao fim essa ideia, porque é isso que a gente acredita, é isso que está no nosso inconsciente. Só que todas as vezes que a gente lê, que a gente escuta e que a gente ouve falar, né, dessa mesma ideia de que se eu me separei de Deus, eu sou um pecador, me tornei um pecador, e aí agora eu tô esmagado pela culpa e porque destruí Deus e tudo isso daí muito repetitivo, só que a gente não vai pra mente. Continua sendo muito intelectual isso tudo, mas uma hora cai a ficha pra gente com o que está relacionado tudo isso e o que desencadeia na nossa experiência de projeção toda essa crença. É por isso que é aquilo água mole em pedra dura que o professor Kenneth faz e Jesus também. O
professor Kenneth só segue a ideia de Jesus aqui, né? Então, parece muito repetitivo, mas é que a gente tá muito só no intelectual. Só lê, ouve uma lição, né? Como vocês estão ouvindo eu lendo aqui, mas a gente continua muito no intelectual para tudo que a gente está estudando num curso em milagres. Só que aos poucos, com a prática, um dia vai caindo uma ficha, outro dia vai caindo outra ficha, e aí sai do nível intelectual, porque foi para o nível da mente. A nossa consciência se voltou para a mente de novo. Que nem hoje de manhã, quando caiu essa ficha para mim, né? Poxa, óbvio que se eu trocar de sistema de pensamento, eu vou ter que trocar a estratégia de ensino-aprendizagem. E eu tenho que aceitar que o sistema de ensino-aprendizagem de Jesus é de recompensa. E aceitar as recompensas sem culpa. Porque a gente não aceita as recompensas. A gente se sente tão culpado, esmagado pela culpa de ter destruído Deus, que a gente não aceita a recompensa. E você pode até dizer assim, como não? Eu me sinto maior sortudo quando acontecem coisas boas para mim, adoro, fico feliz. No nível aqui da forma, do corpo físico e psicológico, tu tá achando que tá muito feliz. Porque tu ainda não voltou a tua consciência para a mente, porque a hora que tu voltar para a mente é o mesmo que ir para o inconsciente, ver o que está inconsciente, e você vai começar a se dar conta que você sente culpa sim, tá? Ganhou um aumento no trabalho, daqui um pouco perde alguma coisa de valor, precisa fazer uma dívida, acontecem coisas. Tem que gastar com médico, tem que gastar com dentista, tem que gastar com psicólogo, tem que gastar com remédio. Algum jeito tu vai dar pra não receber essa recompensa, porque você acha que não merece. E quando eu via vídeos na internet de professores que eu seguia, gurus que eu seguia, que dizia que a gente não se sentia merecedor das coisas, era tudo muito racional para mim, intelectual para mim. Eu não conseguia chegar na onde estava mesmo o negócio de ver realmente eu não acho que mereço. Não, eu achava que eu merecia. Mas no nível mais profundo do inconsciente, que é voltar para a mente, sair do intelectual, do raciocínio lógico mental aqui, disso que a gente chama de mente, mas que é só pensamento cerebral. Enquanto a gente tá só nisso, a gente não tem noção disso tudo, tá? Seguindo aqui então. Eu tô vermelha, né, gente? Não sei se é reflexo dessa blusa aqui, que nem é vermelha, é laranja, mas é a luz que daqui a pouco vou ter que fechar minha janela de novo. Então vamos lá. Vocês estão pegando isso aí? Olha, portanto, a morte do corpo é a testemunha do ego mais poderosa de todas. Eu lhe digo que estava certo e o Espírito Santo errado, porque eu, o ego, tenho poder sobre a vida. Deus criou a vida, mas não pode destruí-la. No entanto, eu, o ego, posso fazer a vida e também acabar com ela. A morte, então, se torna o argumento mais convincente no arsenal do ego. Certamente, dentro do mundo das especificidades, que o sistema de pensamento de separação do ego... E, gente, já, consegui sair do... O meu consciente voltou pro barulho lá fora. Nem sei se vocês estão ouvindo, mas eu tô ouvindo. Voltando aqui. Então, o que eu acredito assim, né? Deus criou a vida, mas não pode destruí-la. No entanto, o ego é muito mais poderoso, porque ele faz a vida e também acaba com ela, né?
A morte, então, se torna o argumento mais convincente do arsenal do ego, né? Certamente dentro do mundo, das especificidades do mundo aqui que a gente chama de real, né? Então, a morte, então, se torna o argumento mais convincente no arsenal do ego, que o sistema de pensamento de separação do ego é verdadeiro e o sistema de pensamento de expiação do Espírito Santo é uma mentira. E aqui a gente começa, então, tudo isso foi, né, uma introdução do professor Ken a essa lição. E a gente chega aqui no primeiro parágrafo da lição, então, onde Jesus diz que morte é um pensamento que toma muitas formas, frequentemente não reconhecidas. Por quê? Porque ela aparece como tristeza, medo, ansiedade ou dúvida, raiva, ausência de fé e falta de confiança. Preocupação com os corpos, inveja e todas as formas em que o desejo de ser como tu não és possa vir a tentar-te. A gente acha que morte é só do corpo físico, mas a gente está vivendo num sistema de pensamento de morte quando a gente parece estar triste, com medo, com ansiedade, com raiva, tudo isso. Todos esses pensamentos não passam de reflexos da adoração da morte como salvador e doação da liberação. Então, sempre que você está triste ou ansioso, preocupado com o especialismo de qualquer tipo e vê a si mesmo como um corpo, torna a morte real. Claro, porque quando a gente se vê como um corpo, a gente está tornando a morte real, justamente. Porque daí a gente acreditou que saiu do céu, separou de Deus e a gente não é mais Cristo. A gente não é mais Cristo. Qualquer dessas formas específicas reflete sua crença em que o sistema de pensamento de pecado, culpa e medo é real, com a morte como seu último e inevitável efeito. O mesmo pensamento é encontrado no capítulo 27, no retrato da crucificação, onde Jesus diz que a doença é apenas uma pequena morte, uma forma de vingança, embora ainda não total, porque daí o total é a morte do corpo físico mesmo, né? Aqui, aquele pensamento é estendido para incluir a ansiedade, medo e inveja como pequenas formas de morte. Tudo expressa o pensamento subjacente da separação, que é, em última instância, que é a crença na morte. Encarnação do medo, anfitrião do pecado, Deus dos culpados e Senhor de todas as ilusões e enganos, de fato, o pensamento da morte parece poderoso. Então, pecado, culpa e medo são, portanto, resumidos como a incorporação do sistema de pensamento de separação, cuja culminação é o pensamento poderoso da morte, que é o que Jesus comentou ali acima na lição. Pois, vamos voltar, gente, na lição. Encarnação do medo, anfitrião do pecado, Deus dos culpados e Senhor de todas as ilusões e enganos, de fato o pensamento da morte parece poderoso, pois parece manter todas as coisas vivas dentro de sua mão ressequida, todas as esperanças e desejos no seu domínio maléfico, todas as metas percebidas somente por seus olhos que não veem. Os fracos, os impotentes e os doentes curvam-se diante de sua imagem, acreditando que só ele é real. Esse pensamento de morte, né?
De novo, os fracos, os impotentes e os doentes curvam-se diante de sua imagem, do pensamento de morte, né? Acreditando que só ele é real, inevitável e digno de sua confiança, pois somente ele virá com certeza. Sim, qual é a única certeza que a gente tem na vida, gente? A única certeza que a gente chega aqui dizendo que a gente tem, né? Que é que todo mundo vai morrer. Cedo ou tarde. E Jesus fala disso aqui. A imagem evocativa nessa passagem é maravilhosa. Gente, eu acho que eu vou de novo. Eu tô sempre aqui nessas aulas agora, ultimamente, subindo e descendo janela, né? Só um momentinho. Vai assim, com luz artificial. Então, a imagem evocativa nessa passagem é maravilhosa, o professor Kenneth diz. Todos conhecem a declaração: nada é certo nesse mundo além da morte e dos impostos. Eu tinha esquecido dos impostos. A morte prova, além de qualquer sombra de dúvida, que o ego está certo e Deus errado. A morte significa que o corpo viveu, o que também torna real o pensamento subjacente de separação. Exatamente. Se morreu, é porque alguma vez um corpo foi capaz de viver, não é? Portanto, compartilhamos um tremendo investimento no corpo. E a sociedade transforma nossos nascimentos e mortes aparentes em símbolos poderosos, pedindo celebração e comemoração nas vidas de quase todos. Tudo isso servindo para tornar o corpo real em nossa experiência. É importante entender que é por isso que o mundo se focaliza no corpo e mais especificamente na morte. Com certeza existem muitas outras especificidades corporais sobre as quais o mundo coloca ênfase, mas nenhuma tem sobre nós o mesmo poder da morte, pois ela parece ser o ponto final que encerra nossas vidas. Quer você acredite ou não em vida depois da vida, você ainda acredita que algo acontece, o corpo morre. Se você acreditar que a mente, o espírito ou a alma vive após a vida, mantém a realidade do corpo. No entanto, a mente não vive no pós-vida, porque nunca tendo estado no estado. De novo. No entanto, a mente não vive no pós-vida. Prestem atenção nessa parte, gente. Eu até já comentei sobre isso em outra lição. No entanto, a mente não vive no pós-vida, porque nunca tendo estado no corpo, como poderia continuar depois do corpo? Em outras palavras, a mente é totalmente não afetada por seus aparentes nascimentos em um corpo ou seus finais aparentes na morte física. Portanto, seria útil, conforme você estuda essa lição, considerar as muitas formas nas quais sua vida diária reflete a crença na realidade da morte. Em tudo. Em tudo. E aqui é muito importante que eu estava falando para vocês prestarem atenção, que a mente não vive no pós-vida, porque na verdade o corpo nunca existiu, né? Mas ainda a nossa mente estando no corpo aqui, os propósitos do Espírito Santo para o nosso corpo é a gente despertar. Porque depois que o corpo morre, né, a mente
como não está curada, a mente unificada, separada não está curada, ela está buscando um corpo novo. E ela, vamos dizer que está em stand-by. Então ela não tem como fazer esse aprendizado de cura que a gente faz aqui com o Curso em Milagres, tendo um corpo ainda. Então o Espírito Santo está usando esse corpo para a gente despertar. Está usando o nosso corpo com o propósito dele, para a gente despertar. E Jesus nos diz, então, que todas as coisas, com exceção da morte, são vistas como incertas, rapidamente perdidas, por mais difícil que tenha sido obtê-las, inseguras em seus resultados, apta a falhar as esperanças que outrora geraram e a deixar um gosto de pó e cinzas em seu rastro, ao invés de aspirações e sonhos. Mas pode-se contar com a morte. Então, nada é certo aqui a não ser a morte. Nada aqui é certo exceto a morte. Por exemplo, o amor especial é inseguro. Você ama alguém em um minuto e odeia no próximo. Ou você ama alguém e antes que perceba, a pessoa o deixou ou morreu. No entanto, você sempre pode depender da morte. Isso significa que você sempre pode depender do ego. O que sustenta que você não pode depender do Espírito Santo, de Jesus, Deus ou até de um curso em milagres. Tudo morre. Até coisas que consideramos permanentes, tais como montanhas, através dos milênios, elas ruem, se deterioram e eventualmente desaparecem. Pelo fato de todas as coisas no mundo morrerem, você sabe que Deus não tem nada a ver com ele. Existe, no entanto, outro tipo de morte. Essa também é certa, se permitirmos que o Espírito Santo seja nosso guia através do círculo do medo do ego. E essa passagem, o capítulo 18 fala, do círculo do medo. Essa parte aqui é da canção da oração, gente. Isso é o que a morte deveria ser. Uma escolha quieta, feita com alegria e com uma sensação de paz, porque o corpo foi usado de forma benigna para ajudar o Filho de Deus ao longo do caminho que ele segue para Deus. Olha só, gente, o que eu acabei de falar para vocês está aqui na canção da oração. Então, o que Jesus está dizendo aqui? O que a morte deveria ser? Como que a morte deveria ser vista, então? Uma escolha quieta, feita com alegria e com uma sensação de paz, porque o corpo foi usado de forma benigna para ajudar o Filho de Deus ao longo do caminho que ele segue para Deus. Chamamos a isso morte, mas é liberdade. Ela não vem em formas que parecem ser impostas na dor sobre a carne que não a quer, mas como um sinal de boas-vindas que é dado com gentileza à liberação. Se houver cura verdadeira, essa pode ser a forma na qual a morte vem, quando chega o momento de descansar por algum tempo de um trabalho feito e terminado com contentamento. Agora vamos em paz para ares mais livres e um clima mais gentil, onde não é difícil ver que as dádivas que demos foram guardadas para nós. Bem, voltando na lição, então é aquilo tudo, que Jesus estava falando, que o ego diz que a gente pode contar, não pode contar com nada, mas pode contar com a morte, pois ela virá com passos certos quando tiver vindo o momento da sua chegada. Nunca falhará em tornar toda a vida como refém para si mesma.
Lembre-se de que a morte não é uma entidade, mas apenas um pensamento projetado do ego. Na verdade, poderíamos substituir tudo o que foi dito aqui sobre a morte pela palavra ego. Porque você sempre pode contar com ele para garantir nossa existência separada. Se nós existimos como corpos físico e psicológico, o Deus vivo é uma mentira, pois apenas a divindade do ego poderia ser verdadeira. Então Jesus pergunta: tu te curvarias diante de ídolos como esse? Aqui a força e o poder do próprio Deus são percebidos em um ídolo feito de pó. Um ídolo pode ser definido como uma cópia, um substituto para Deus. Em outras palavras, o ego e especificamente o corpo, né? Uma cópia, um substituto para Deus, principalmente o ego e o nosso corpo, substituíram Deus para nós. O corpo é a expressão na forma do Deus do ego, feito para ser o substituto de Deus, que está além de todas as formas. Deus está além de todas as formas. Acreditar na realidade da morte é acreditar que Deus é fraco e capaz de ser destruído, pois se a morte é real, a separação de Deus tem que ser real também, e portanto ele está morto, assassinado pelo ego triunfante. E a nossa insanidade é demonstrada pelo fato de acreditarmos em tal insanidade. Passagem do capítulo 19. Gente, esse capítulo 19, vou falar uma coisa para vocês. Eu sei que todos são maravilhosos, mas esse capítulo 19 é maravilhoso. E diz nessa passagem aqui: sob a margem poeirenta do seu mundo distorcido, o ego quer colocar o Filho de Deus que, abatido pelas suas ordens, prova em sua decadência que o próprio Deus não tem poder diante do poderio egótico. É incapaz de proteger a vida que ele criou contra o selvagem desejo que o ego tem de matar. Meu irmão, Jesus diz aqui pra gente, criança do nosso Pai, isso é um sonho de morte. Não há nenhum funeral, nem altares escuros, nem mandamentos sinistros, nem rituais distorcidos de condenação aos quais o corpo te conduz. Não peças para ser liberado disso, mas liberta-o das ordens sem misericórdia e sem esperança que impuseste a ele e perdoa-o pelo que ordenaste que ele fizesse. Ao exaltá-lo, ordenaste que ele morresse, pois só a morte poderia conquistar a vida. E que outra coisa, senão a insanidade, poderia contemplar a derrota de Deus e pensar que é real? A adoração à morte em todas as suas formas, algumas sutis, outras óbvias, é a adoração ao ego, refletindo a declaração de que eu existo às custas de Deus. Além disso, eu me deleito em meu pecado e nunca vou devolver o que roubei. E aqui o professor Kenneth volta na lição 161, que diz: eu fiz um mundo de corpos específicos que eu posso culpar e tornar responsável pelo que secretamente acredito ter feito. Jesus volta na lição: aqui o oposto de Deus é proclamado Senhor de toda a criação, mais forte do que a vontade de Deus pela vida, do que o amor infindável e a perfeita e imutável constância do céu. Aqui, o pensamento de morte, né? A vontade do Pai e do Filho é enfim derrotada e enterrada sob a lápide
que a morte erigiu sobre o corpo do Filho Santo de Deus. A morte diz que o amor não dura. O céu não é perfeito e certamente foi modificado. Deus não apenas tem um oposto, mas seu oposto é verdadeiro, enquanto Deus não é. A vontade do Pai e do Filho é sua perfeita unicidade. A vontade do Pai e do Filho é a perfeita unicidade de Deus. A morte, no entanto, afirma que a realidade do corpo separado, incorporando o pensamento de separação. Portanto, a vontade da deidade do ego é a separação. E o corpo e sua morte dão testemunho à verdade do ego de que a vontade de Deus foi derrotada. Esse é o ídolo a cujos pés de barro nós nos curvamos em adoração ao seu insano sistema de crenças. E o professor Kenneth traz aqui essa passagem do capítulo 29 que fala do ídolo, né? Um ídolo é estabelecido pela crença e quando ela é retirada, o ídolo morre. Alguém, alguma coisa é ídolo pra gente, porque a gente resolveu dar significado e crença para aquele ídolo, né? Mas quando a gente não acredita mais, pronto, o ídolo morreu. Isso é o anticristo. A estranha ideia de que há um poder além da onipotência, um lugar além do infinito, um tempo que transcende o eterno. Isso é o anticristo. A ideia da gente acreditar que possa existir alguma coisa além de Deus. Isso é o pensamento. Esse anticristo é um pensamento, uma ideia que a gente inventou de que pode existir alguma outra coisa além de Deus. Aqui o mundo dos ídolos foi estabelecido pela ideia de que foi dada uma forma a esse poder, a esse lugar, a esse tempo, e eles moldam um mundo onde o impossível aconteceu. Aqui, o que não morre vem para morrer. O que tudo abrange vem a sofrer perda. O que é sem tempo vem para se fazer escravo do tempo. Aqui, nesse pensamento anticristo, de que existe algo além de Deus, o imutável muda. A paz de Deus, para sempre dada a todas as coisas vivas, dá lugar ao caos. E o Filho de Deus, tão perfeito, sem pecado e amoroso como seu Pai, vem para odiar por um breve momento, para sofrer dor e finalmente morrer. Isso é o anticristo. O poder que a gente deu para o ego e a gente ficou acreditando em toda a historinha dele. Sem santidade na derrota, ele veio a ser o que a morte quis que ele fosse. O seu epitáfio, escrito pela própria morte, não lhe dá nome, pois passou ao pó. Diz apenas isso: aqui jaz um testemunho de que Deus está morto. Porque se a morte existe, Deus tem que estar morto. E ela escreve isso muitas e muitas vezes, e durante todo o tempo, os seus adoradores concordam e ajoelham-se com as cabeças voltadas para o chão, sussurram medrosamente que é assim. Então Jesus usa a imagem da oração para fazer a afirmação de que todos nós rezamos para o Deus do ego, seu ídolo da morte, da mesma forma que adoramos os deuses da doença e do especialismo. Ele nos pede para estarmos cientes de que é isso que estamos fazendo. Portanto, sempre que você ceder a qualquer forma de especialismo, tente pegar-se no ato e dizer: aqui está uma testemunha de que Deus está morto. Então, tô me sentindo triste, tô me sentindo ansioso, com raiva justificada, né?
remorso, com culpa, com medo, vigiar a mente e dizer: aqui está uma testemunha de que Deus está morto. Eu tô querendo testemunhar a morte de Deus, né? É a gente ficar consciente. Em minha adoração especial ao corpo, tanto em ódio quanto em amor, afirmo que Deus está morto e eu reino em seu lugar. Porque, mais uma vez, Deus está além de todas as formas. Eu reino até mesmo na morte e na derrota, porque mesmo então, enquanto a prova de que vivi e a separação é um fato. Assim como o sistema de pensamento que brotou dela, né? Que brotou da separação. Capítulo 19. Do ego vieram o pecado, a culpa e a morte em oposição à vida e à inocência e à vontade do próprio Deus. Porque se Deus nos criou como Ele, em perfeita paz, em perfeita unicidade, em perfeita inocência, como pode a gente ter simplesmente se transformado em qualquer outra coisa? Então, quer dizer, Deus não tem poder nenhum? Eita! Onde pode estar tal oposição, senão nas mentes doentes dos insanos, dedicadas à loucura e estabelecidas contra a paz do céu? E o que é o corpo envolto em negro que querem enterrar? Um corpo que dedicaram à morte, um símbolo de corrupção, um sacrifício ao pecado, oferecido ao pecado para alimentá-lo e mantê-lo vivo. Uma coisa condenada, amaldiçoada por aquele que a fez e lamentada por cada carpidor que olha para ela como para si mesmo. A arrogância da crença no pecado, o orgulho da culpa, o sepulcro da separação, tudo isso é parte da tua dedicação irreconhecida à morte. O cintilar da culpa que colocaste sobre o corpo quer matá-lo. Pois aquilo que o ego ama, ele mata em obediência a si mesmo. Esse é o capítulo 19. Então, Jesus nos coloca ali totalmente frente a frente com o que o ego faz acreditar em relação à morte, em relação a pecado e tudo o mais que nos prende para nos separar da paz. Jesus volta na lição dizendo que é impossível adorar a morte sob qualquer forma, lembra no início lá? Todos os pensamentos de morte também, né? Então é impossível adorar a morte sob qualquer forma e ainda escolher algumas que não apreciarias e ainda queres evitar, embora acredite nas demais. Então, olha aqui ainda, não há hierarquia de ilusões, o que desfaz a primeira lei do caos, que nos iria fazer. Não há hierarquia de ilusões que nos iria fazer pensar que podemos misturar verdade e ilusão, céu e inferno. Portanto, acreditamos no ego aqui e em Deus no outro lado. Acreditamos na verdade e no amor em alguns lugares, mas não em todos. No entanto, tudo é um fragmento. Você não pode excluir uma parte do sistema de pensamento do ego mais do que pode excluir uma parte do sistema do Espírito Santo. Ambos são completos em e por si mesmo. Um é ilusório, o outro verdadeiro. A vida e a morte não podem coexistir. A gente não pode ficar um pouquinho vivo, um pouquinho morto, um pouquinho vivo. Gente
Então, a vida e a morte não podem coexistir, que é o que o sistema de pensamento do ego faz. Eu destruí Deus, o que torna a morte real. Mas agora eu existo, o que torna a vida real. Nós, portanto, acreditamos na realidade da vida e morte no mundo, ambas as quais são vistas como verdadeiras. Jesus nos ensina que não é assim. Uma vez que a verdade é total, ela não pode ser assim. E o seu argumento continua, né? Pois a morte é total. Ou todas as coisas morrem, ou elas vivem e não podem morrer. Nenhuma transigência. Eu estava lá, ainda parei um pouco para lembrar da palavra e fiquei parada lá e não sabia, não conseguia vir na mente a palavra de não há transigência nisso, né? Sem transigência. Então ali quando a vida e a morte não podem coexistir, né? Sem transigência. Então nenhuma transigência é possível, pois aqui, mais uma vez, vemos uma posição óbvia que temos que aceitar se quisermos ser sãos, Jesus está nos dizendo. O que contradiz inteiramente um pensamento não pode ser verdadeiro, a menos que se prove que seu oposto é falso. Então, mais uma vez, se a vida é verdadeira, a morte tem que ser falsa em todas as suas formas, inclusive os pensamentos de ansiedade, raiva, sofrimento, medo. Esses pensamentos não são reais, não existem. E nem a morte. Outra afirmação do nível 1. Um ou outro. O ego, como já vimos, nos faria fazer transigências com a vida e a morte coexistindo, como vemos nas religiões bíblicas, que é o motivo pelo qual falamos delas como dualistas. Espírito e carne são reais, assim como o céu e o inferno, Deus e o mundo, o amor e o ódio, Deus e o diabo, né? Quando você entende os ensinamentos de Jesus e começa a aplicá-los, fica evidente que nada disso é verdadeiro. Se Deus é real, nada aqui é real. Se Deus é falso, então tudo aqui é verdadeiro. E é o que o ego nos faz acreditar. Duas passagens no manual para professores expressam de forma convincente a postura inflexivelmente não dualista de um curso em milagres. Sem transigência. A vida não tem opostos, pois a vida é Deus. Vida e morte parecem ser opostos porque tu decidiste que a morte põe fim à vida. Perdoa o mundo e compreenderás que tudo o que Deus criou não pode ter fim e nada que Ele não tenha criado é real. Nessa única frase, o nosso curso é explicado. Verdade. Nessa única frase se dá a direção única da nossa prática. E nessa única frase está todo o currículo do Espírito Santo especificado exatamente como é. A vida não tem opostos, pois é Deus. E aqui uma outra passagem também no manual dos professores. Se a morte é real, para o que quer que seja, não há vida. A morte nega a vida. Mas se há realidade na vida, a morte é negada. Aqui não é possível nenhuma transigência, Jesus diz. Ou existe um Deus do medo, ou um Deus do amor. O mundo tenta fazer 1000 transigências e tentará fazer outras 1000. Nenhuma pode ser aceitável para os professores de Deus,
pois nenhuma seria aceitável para Deus. Ele não fez a morte porque ele não fez o medo. Ambos são igualmente sem significado para Deus. Professor de Deus, tua única contribuição poderia ser colocada assim: não aceite nenhuma transigência na qual a morte desempenhe um papel. Ponto final. A última parte da passagem do livro de exercícios pode ser confusa, que diz o que contradiz inteiramente um pensamento. Refere-se ao pensamento da morte que pareceria contradizer o pensamento da vida. Como as sentenças anteriores tornam claro, essa é uma situação um ou outro. O pensamento da morte não pode ser verdadeiro, a menos que possa ser provado que seu oposto, a vida, é falso. Em outras palavras, a morte parece ter poder de contradizer a vida, mas isso é impossível, porque a vida é eterna. A única maneira do pensamento da morte poder ser verdadeiro é se for provado que a vida não é real. Isso é, que Deus foi morto. Isso então nos leva para o parágrafo 7 da lição, em que Jesus diz que a ideia da morte de Deus é tão absurda que mesmo os insanos têm dificuldade de acreditar nela, pois implica que Deus outrora vivia e, de certa forma, pereceu, morto aparentemente por aqueles que não queriam que ele sobrevivesse. Quanta arrogância! Isso significa todos nós. O fato de acreditarmos que somos corpos diz que não queremos que Deus sobreviva. Em sua presença, nosso ser separado não existe. Na presença de Deus, nosso ser separado não existe. Deus não reconhece ego nem mentes separadas. Além disso, em nossa arrogância, acreditamos que fomos nós que conseguimos o assassinato de Deus. Uma vez que isso nos torna mais poderosos do que Deus, o ego facilmente nos convence de que nós, de fato, somos Deus. Essa arrogante insanidade se torna a base dos nossos relacionamentos. E ele traz uma passagem no capítulo 16 que diz: o relacionamento especial tem que ser reconhecido pelo que é. Um ritual sem sentido, no qual a força é extraída da morte de Deus e investida em seu assassino, como sinal de que a forma triunfou sobre o conteúdo e o amor perdeu o seu significado. Essas são as más notícias. As boas são que tudo isso é pura fantasia. Caramba! Não aconteceu, porque não poderia acontecer. E aí o professor Ken traz uma passagem do capítulo 16 de novo, da mesma sessão 5, ó. As propagandas da cidade. Tem aí isso para vocês também? Os carros de som passando na frente. E Jesus pergunta então nessa passagem: queres que isso seja possível? Mesmo sem considerar a sua evidente impossibilidade? Então vou ler de novo, porque é a continuação, tá, gente? É a continuação, daí fica mais claro, ó. O relacionamento especial tem que ser reconhecido pelo que é. Um ritual sem sentido, no qual a força é extraída da morte de Deus e investida em seu assassino como sinal de que a forma triunfou sobre o conteúdo e o amor perdeu o seu significado.
Queres que isso seja possível, mesmo sem considerar a sua evidente impossibilidade? Quer insistir, teimar? Se fosse possível, terias feito de ti mesmo um impotente. Deus não está com raiva. Ele meramente não poderia deixar que isso acontecesse. Não podes mudar a mente de Deus. Eu no início pensava assim, ó, por que Deus permitiu que a gente ficasse sonhando esse sonho maluco? Mas é que na verdade Deus não deixou. Deus não deixou que a gente se separasse, que a gente virasse um corpo, fizesse isso tudo que a gente fez aqui. Ele não deixou. Só que a gente teimou em continuar sonhando que isso aconteceu, né? Então, por que Deus permitiu, né, que a gente passasse por tanto sofrimento? Não, Ele não permitiu, filho. Filho santo de Deus, tu só tá sonhando. Acorda! Acorda! Ai, ai. Não podes mudar a mente de Deus. Paciência. Nenhum dos rituais que tenhas inventado, nos quais a dança da morte te deleite, pode trazer morte ao eterno. Aceita que dói menos. Ai, gente, só rindo com Jesus mesmo. Tamanha insanidade. Não é? Eu tô toda vermelha de novo. Que é isso, meu Deus? Vamos ver se essas luzinhas aqui ajudam alguma coisa. Vamos ver. Melhorou um pouco. E o substituto que escolheste para a integridade de Deus também não pode ter qualquer influência sobre ela, sobre a integridade, né? Voltando na lição. Então, sua vontade mais forte, a do ego, né? Conseguiu vencer a vontade de Deus e assim a vida eterna deu lugar à morte. Essa que o ego nos faz acreditar, né? E como o Pai, morreu também o Filho. Então agora não somos mais Cristo, não somos mais filhos de Deus. Mais uma vez, se acreditarmos que somos corpos, acreditamos que não vivemos mais e, portanto, ativamente escolhemos nossa própria morte. Gente, caiu a ficha de vocês aí, como caiu a minha, com isso que o professor Ken tá falando aqui. Se a gente acredita que a gente é corpo, a gente acredita que a gente morreu? Se a gente acredita que a gente é corpo, a gente acredita que a gente morreu, por isso que a gente não reconhece mais o nosso ser, nosso verdadeiro ser. Isso quer dizer que então ativamente escolhemos nossa própria morte. Além disso, se acreditarmos que o corpo é real, o que a morte testemunha, né? Dizemos que o Filho de Deus morreu junto com seu Pai, exatamente. Só tá repetindo a mesma coisa, com forma diferente, né? É por isso que é importante, conforme a gente pratica um curso em milagres, não misturarmos seus ensinamentos com outros sistemas de pensamento. Não há nada sobre o corpo que seja resgatável, santo ou salvador, pois ele é a incorporação da morte do sistema de pensamento do ego. Ele pode ser usado para nos ensinar que não somos corpos.
É para isso que o corpo serve. Nosso corpo físico e psicológico servem para nos ensinar que nós não somos corpos. Que coisa! Mas isso tem a ver apenas com a mudança de propósito da mente, não do corpo em si mesmo. E aqui Jesus volta na lição dizendo: os adoradores da morte podem ter medo e, no entanto, podem pensamentos como esses serem amedrontadores? Se eles vissem que o que acreditam é apenas isso, seriam instantaneamente liberados. E vamos ver o que o professor Ken fala aqui então disso. Todos nesse mundo têm medo. Todos. Para começar, se não existisse, se não tivesse medo, nós não estaríamos nem aqui acreditando que estamos aqui nesse mundo em corpos, né? Todos nesse mundo têm medo. Em última instância, todos nós temos medo de morrer porque pensamos que nossa vida vai embora. No entanto, Jesus pergunta: como uma ilusão pode ter a possibilidade de te amedrontar? Nós apenas acreditamos que uma ilusão é verdade. Nós não a tornamos verdadeira só porque a gente acredita em algo que não existe. Apelar ao perdão do Espírito Santo traz essa mudança da fantasia para a realidade, da ilusão para a verdade e da morte para a vida eterna. E aqui o professor Ken traz mais uma passagem do capítulo 19. Gente, vocês viram? Eu falei para vocês da importância desse capítulo 19. Vocês viram quantas vezes o professor Ken trouxe para dentro das lições esse capítulo 19? Então, assim, não é por nada. É muito importante esse capítulo 19. Então, se vocês puderem, não estudaram ainda ou já estudaram, não importa. Se já estudaram, volte. Entretanto, uma sombra não pode matar. O que é uma sombra para os vivos? Uma sombra? Sombra. Eles apenas passam pela sombra e a sombra se vai. Mas e aqueles que são dedicados a não viver? Os pecadores vestidos de negro, o couro enlutado do ego arrastando-se pesadamente para longe da vida, carregando suas correntes e marchando na lenta procissão em honra ao seu patrão sinistro, o Senhor da Morte? O ego, né? Toca qualquer um deles com as mãos gentis do perdão e observa suas correntes caírem por terra junto com as tuas. Que o vejas deixar de lado a veste negra que ele está usando para o próprio funeral e ouve-o rir da morte. Ele pode escapar à sentença que o pecado quer lhe impor através do teu perdão. E isso não é nenhuma arrogância. É a vontade de Deus. O que é impossível para ti, que escolheste a vontade de Deus como a tua? Filho Santo de Deus, o que pode ser impossível para ti que escolheu que a tua vontade seja a mesma vontade de Deus? Então, o que é a morte para ti? A tua dedicação não está voltada para a morte nem para o seu patrão, ego. Quando aceitaste o propósito do Espírito Santo em lugar do propósito do ego, renunciaste à morte, trocando-a pela vida. Nós temos o conhecimento de que uma ideia não deixa sua fonte. Olha, Jesus falando aqui no capítulo 19, hein? E o professor Ken falando, mas é o que eu digo. O professor Ken não fala nada. Estou lendo, vamos ver o que ele diz aqui para nós. Amo esse livro, estou lendo e relendo, ele é perfeito. Todos os dias eu digo assim, nossa, eu posso, quem sabe, até um dia parar um pouco de ler, parar um pouco
de praticar assim no livro de exercícios, né? Mas é a única coisa nesse mundo, nessa vida de sonho aqui, que eu tenho assim convicção de que eu não vou desistir. Porque tudo mais eu já desisti, né? E só vou parar de ler e estudar quando eu não precisar mais, que é quando a gente estiver no céu, né? Mas fora isso, não existe outra coisa. Todas as outras coisas eu desisti, porque não tinha verdade nessas outras coisas que eu busquei. E quando a gente encontra com a verdade simplesmente é, né? E aqui, vamos voltar na lição, que agora até já perdi a ideia. Então ele está dizendo que se a gente se desse conta do que a gente está acreditando, né, a gente seria instantaneamente liberado, né? E hoje tu lhes mostrará isso para nós mesmos e para os nossos irmãos que são adoradores da morte, né? Então, os adoradores da morte podem ter medo, Jesus diz na lição. E hoje tu lhes mostrará que a ilusão que é tudo isso, né? Esses pensamentos amedrontadores de morte. Essa é a nossa missão, o professor Kennedy fala aqui na lição. Então, essa é a nossa missão, que não tem nada a ver com nada externo. Né? Não é que agora a gente tem que sair pregando mais uma vez, né? Pela paz e vida que aceitamos como nossa realidade, chamamos os outros para fazerem a mesma escolha que fizemos. E, mais uma vez, isso pode ser só na mente. Claro, quando a gente começa a viver num outro sistema de pensamento, a gente vai ser guiado pelo Espírito Santo. Na forma, de alguma maneira, a pessoa vai ver que a gente está escolhendo um outro jeito de viver. Uma hora ela vai ver e ela vai querer saber também, né? Então ela pode te perguntar e o Espírito Santo vai te guiar qual a melhor maneira de falar isso com outra pessoa. Mas fora isso, essa nova escolha é a nível de mente, né, gente? Esse é o propósito enquanto estamos aqui. Ensinar a impecabilidade que iríamos aprender. Aprender o perdão que iríamos ensinar, né? Ensinar a impecabilidade que iríamos aprender e aprender o perdão que iríamos ensinar. Portanto, nossos corpos sem defesas servem a um propósito santo, a demonstração da inocência do nosso irmão como um filho de Deus. Mais uma vez, lembra aquela lição que eu conversei com vocês ali, que se a gente ficar vigilante, a gente vai se perceber em inúmeras situações no dia em que a gente quer jogar culpa de alguma coisa em alguém. E sempre justificado, mas aqui é fato, eu tô vendo, a culpa é dele, foi ele que fez. Não é? Então, aqui mais uma passagem do capítulo 27 agora. Então, agora, nas mãos que se fizeram gentis pelo toque do Espírito Santo, né? Ele coloca um retrato diferente de ti. É ainda o retrato de um corpo, pois o que realmente és não pode ser visto nem retratado. Uau! Entretanto, esse não foi usado com o propósito de atacar e, portanto, nunca sofreu nenhuma dor. Tudo que o Espírito Santo pega tudo que o ego fez para o propósito dele, então o corpo nunca vai ser usado para destruir, para se autodestruir. Se nós deixar que o corpo siga o propósito do Espírito Santo para nós, ele vai servir para nos curar, nós e nossos irmãos. Ele testemunha
a verdade eterna de que não pode ser ferido e aponta para além de ti mesmo, para a tua inocência e a do seu irmão. Mostra isso ao teu irmão, que verá que todas as cicatrizes estão curadas e todas as lágrimas foram enxugadas com o riso e com o amor. E lá ele olhará para o seu próprio perdão e com olhos curados olhará além do perdão, para a inocência que lhe contempla em ti. Aqui está a prova de que ele nunca pecou, de que nada do que a sua loucura pediu que ele fizesse jamais foi feito, nem jamais teve efeitos de qualquer espécie. Aqui está a prova de que nenhuma reprovação que ele tenha posto em seu próprio coração jamais foi justificada e nenhum ataque jamais pode atingi-lo com a seta envenenada e incansável do medo. E aqui mora a lição do perdão verdadeiro que Jesus fala no curso, né? Que é a gente perdoar o irmão pelo que ele não fez. Perdoar a gente mesmo por aquilo que a gente nunca fez. Porque, afinal de contas, em última instância, estamos aqui atuando num teatro, numa novela, né? Nenhum ator de filme, de novela, que bate num, espanca o outro, mata o outro, rouba o outro, é punido de verdade. Ele é inocente, não tem culpa nenhuma. Aquilo ali foi né? Claro, gente, mais uma vez, não vamos ficar justificando os maus atos aqui do corpo no mundo dos sonhos, né? É outro nível, né? Lembra que é nível 1, nível 2, que o professor Kennedy faz a distinção sempre pra gente aqui. Mas se a gente começar a voltar a nossa consciência, deslocar de volta a nossa consciência para o que é o nosso verdadeiro ser, que é mente, a gente vai cada vez se identificar menos com o corpo. Não é verdade? Tanto que assim, mais uma vez, uma mente sem culpa não pode sofrer, né? Então assim, as pessoas que assistiram à crucificação de Jesus sentiram a dor dele, mas porque as pessoas tinham culpa na mente. Jesus, que não tinha culpa na mente, ele de maneira nenhuma sofreu, né? Na verdade, ele estava vendo que estava todo mundo sonhando. É isso que ele viu. E é só nesse nível que a gente consegue chegar no perdão verdadeiro aqui nesse mundo. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito de perdoar verdadeiramente. Verdadeiramente. Não há morte e renunciamos a ela sob todas as suas formas agora para a tua salvação e a nossa também. Jesus está se referindo a tudo o que ele enumerou no início da lição. Todos os pensamentos de morte. Ansiedade, depressão, medo, culpa, raiva, inveja, né? Tudo isso não precisa ser assim. Deus não fez a morte, Jesus diz. Portanto, qualquer que seja a forma que assuma, ela tem que ser uma ilusão. De novo, Deus não fez a morte nem qualquer uma das formas de morte. Então, qualquer tipo de morte, até os pensamentos. Por isso que Jesus ensina no início lá, os meus pensamentos não significam coisa alguma, eles não existem, eles são ilusórios. Só os pensamentos que a gente pensa com Deus são reais. Esses outros pensamentos cerebrais aqui, isso que não significa coisa alguma. Ele só significa alguma coisa porque a gente dá significado para o pensamento, né? Então Jesus diz que essa é a posição que adotamos hoje. É o que ele nos pede. Essa posição que a gente tem que assumir hoje. E nos é dado olhar para o que vem depois da morte e ver a vida que está além.
Olhar para o que vem depois da morte não é negar que corpos morrem nesse mundo. Não, mais uma vez. Nós não negamos a morte que nossos olhos veem, mas negamos a interpretação do ego sobre essa morte. Claro, existem muitas formas de morte, né? Então, o que o ego está interpretando com a inveja que tu tá tendo do vizinho, com a raiva que tu tá tendo do marido, do chefe, ou até, em última instância, sobre a morte do próprio corpo. É o ego que dá significado para a morte. Então, a gente não tá negando que a gente tá vendo que a gente muitas vezes, né, perdeu um ente querido. Tá ali, a gente tá vendo, não estamos negando o que os olhos estão vendo. Mas a gente nega a interpretação do ego sobre essa morte, porque o que o ego fala pra gente, na nossa mente, cada vez que a gente tá enlutado, que a gente perde alguém, é mais morte ainda, né? Isso é muito mais morte do que a própria morte do corpo, né? Então, até conversando com a minha professora, ela mesma diz, né, que a experiência que ela tem hoje em dia com morte é outra história, né? Ela definitivamente, assim, claro, ela tem as memórias, né? Saudade ela deve sentir, mas ela, quando perdeu a mãe dela, ela não teve nenhum tipo de identificação com pensamentos de morte do ego. Ela não sofreu quando a mãe dela deixou o corpo, assim. Então, tem muita diferença. A gente está no sistema de pensamento do ego ou no sistema de pensamento do Espírito Santo. Então, Jesus está nos pedindo para escolhermos seus olhos, através dos quais veremos, em vez de através dos olhos do ego. Ele pede que a gente escolha a sua visão, a visão de Cristo, a visão de Jesus, em vez do nosso julgamento, que é com a visão com a vista do ego, né? Com a interpretação do ego, né? Assim vamos entender que Deus não fez a morte porque ele não fez o corpo, para início de conversa, né? E, portanto, todas as formas corporais são ilusórias porque não são de Deus. Em outras palavras, rescindimos a promessa que fizemos ao ego, rescindimos o contrato, né? Sempre que aderimos o seu sistema de pensamento. Então, orai e vigiai. E aqui ele traz uma passagenzinha rapidinha do capítulo 29, que Jesus diz: não jures morrer tu, ó Filho Santo de Deus. Não jures morrer tu, o Filho Santo de Deus. Tu fizeste uma barganha que não podes manter. O Filho da vida não pode ser morto. Ele é imortal como seu Pai. O que ele é não pode ser mudado. Ele é a única coisa em todo o universo que tem que ser uma. E a oração final que se segue é a primeira ocorrência dessa forma no livro de exercícios. É uma oração que Jesus coloca aqui dentro da lição. E é um precursor à parte 2 do livro de exercícios, na qual cada lição contém uma oração de nós para Deus, nosso Pai. Essa, então, é uma visão prévia da graça que ainda virá. Olha essa oração. Pai nosso, se vocês quiserem também fechar os olhos, ficar numa posição assim bem confortável, tá bom? Pai nosso, abençoa os nossos olhos hoje. Somos os teus mensageiros
e queremos contemplar o glorioso reflexo do teu amor que brilha em todas as coisas. Vivemos e nos movemos só em ti. Não estamos separados da tua vida eterna. Não há morte, pois a morte não é a tua vontade. E nós habitamos onde nos colocaste, na vida que compartilhamos, contigo e com todas as coisas vivas, para sermos como tu és e parte de ti para sempre. Aceitamos os teus pensamentos como nossos, e a nossa vontade é uma com a tua eternamente. Amém. E aqui o professor Kenneth comenta que nós praticamos esse exercício de refletir a unicidade do amor de Deus por não vermos os interesses de ninguém como separados dos nossos próprios. Se eu culpar você, apenas estarei culpando a mim mesmo. Não pode acontecer do meu interesse ser atendido às suas custas. A próxima sentença, né, ele fala da referência. Aqui ele só está comentando, é que eu resolvi fazer toda a oração primeiro para depois colocar o comentário do professor Ken. Então aqui o professor Ken finaliza dizendo que mais uma vez nós refletimos a verdade dessa adorável oração por não vermos os interesses de outra pessoa como separados dos nossos. Isso é a base para o perdão. Esse é o significado de pedir ajuda ao Espírito Santo para mudarmos nossas percepções da morte e suas variações para seus felizes reflexos da vida. Muito bacana essa lição também, gente. Caramba, trouxe muitos insights, espero que tenha trazido para vocês também. E boa prática, bom treino, meus queridos. Fiquem com Deus, fiquem nesse lugar de paz. Fiquem com Jesus, fiquem com o Espírito Santo, não saiam daí. Tá bem? Grande beijo e a gente se vê. Até!